o ministro Alexandre de Moraes autorizou um procedimento em aborto legal que é vedado pelo CFM. Essa norma do Conselho Federal de Medicina, ela foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia de hoje e impedia que os profissionais de saúde fizessem essa assistolia para interromper gravidez com mais de 22 semanas. A assistolia fetal consiste em uma injeção de produtos que induz a parada do batimento do coração do feto antes de ser retirado do útero da mulher. O procedimento ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para casos de aborto legal acima de 22 semanas. A decisão do ministro atende ao pedido do PSOL, autor de uma ação que questionou o tema no Supremo Tribunal Federal. Júlia, nós temos duas situações aqui que merecem atenção, né? O primeiro é o fato desse procedimento ser tão invasivo e o Conselho Federal de Medicina havia proibido isso, né? Isso. Aí vai lá o ministro do STF e desautoriza. E o segundo ponto que eu gostaria que você comentasse é, mais uma vez, esses partidos de esquerda se utilizando de ações no judiciário para poder legislar. Nossa, nós temos tantos problemas nessa decisão. Primeiro que a gente fala aqui agora com essa decisão que o Conselho Federal de Medicina, ele não tem a autoridade máxima para falar sobre saúde e medicina no Brasil. Quem passa a ter essa autoridade máxima agora se chama Supremo Tribunal Federal, onde nós não temos nenhum médico, né? O outro ponto que a gente precisa deixar muito claro aqui para as pessoas é que aborto, ele acontece até 22 semanas. Depois das 22 semanas, nós estamos falando de infanticídio. Por quê? A partir de 22 semanas, você já tem um feto com capacidade de sobreviver se sair do útero da mãe. É raro? É difícil? Mas há casos, sim, de fetos ali por volta de 22 semanas, com menos de 1 quilo, poucas gramas que consegue sobreviver. Inclusive, essa é uma notícia que sempre quando começou essa discussão, o conselho proibiu, aí depois teve uma ação, a juíza suspendeu, depois o outro juiz derrubou, e aí agora o Supremo tomou essa decisão por meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Muitos médicos, né, começaram a discutir, e um deles revelou, olha, meu filho nasceu próximo de 22 semanas e está vivo até hoje. Né? Então, a gente não está falando de aborto depois de 22 semanas. Ponto número 1, nós estamos falando de infanticídio. Vamos falar sobre o que é o aborto legal. No Brasil, hoje, há 3 hipóteses em que uma mulher pode requerer o direito de aborto. Um é no caso de ela ter sofrido um estupro, o outro é o caso de se identificar um feto anencéfalo, e outro, ela pode vir a abortar caso essa gravidez cause risco à própria vida dela. Então, são 3 situações. Se vocês me perguntarem, eu acho que nenhuma situação, eu acho que a Constituição Federal não abriria, tá, a possibilidade para nenhum caso, porque a Constituição Federal, ela protege a vida, certo? Desde o início da vida, e ela não ranqueia aquelas vidas que importam e aquelas vidas que não importam. Na realidade, a Constituição Federal, ela prevê uma proteção em absoluto de todas as vidas. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. E é por isso, por exemplo, que nós temos pessoas que estão há meses, talvez até anos,
internadas em leitos de UTI sem condição nenhuma de continuarem vivas se não fossem os aparelhos, mas essas pessoas têm o direito de continuarem com os aparelhos ligados, porque existe uma proteção à vida dessa pessoa. Então não teria como a gente ter avançado nesse sentido, e foi uma decisão que veio, inclusive, do Judiciário para inaugurar essa possibilidade, essas 3 possibilidades de aborto no Brasil. Mas, quando o Conselho Federal de Medicina se coloca contra essa possibilidade, é porque não se trata de aborto, porque o aborto deveria acontecer até as 22 semanas. Então, é uma questão técnica. Ele disse que não autorizaria esse procedimento porque não é mais aborto, é infanticídio. Então, a palavra aborto a partir de 22 semanas é uma palavra inadequada. E é por isso que a esquerda insiste tanto em continuar falando que é aborto, e insiste tanto em trazer a questão do estupro, porque, de uma certa forma, a sociedade acaba aceitando esse assassinato. E não deixa de ser um assassinato. E aí a minha pergunta é, se uma mulher foi estuprada, por que ela esperou 22 semanas para agir? Por quê? Por que ela esperou quase 5 meses para agir, com o feto ali extremamente desenvolvido? É matar aquela criança? Por que não agiu antes? Ora, se eu sou estuprada hoje, o que eu tenho que fazer é buscar ajuda agora, ir na polícia agora, ir no hospital agora. Por que esperar o desenvolvimento de um feto com 22 semanas? Então, o Conselho Federal de Medicina, que reúne médicos, e o juramento de qualquer médico é proteger a vida, é lutar por todas as vidas, sem olhar de quem seja, sem procurar qualquer tipo de qualificação das vidas. O Conselho Federal de Medicina agiu certo, querendo proteger essas vidas. Mas agora a gente vê, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, Alexandre de Moraes. Essa pessoa implacável, sem limites, agindo no nosso Brasil. E mais uma vez agora, indo na linha da morte. Pois é assustador, né, o poder que o Alexandre de Moraes tem hoje para legislar, para decidir até sobre questões médicas. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina já não é, a Júlia lembrou muito bem, já não é mais a última instância em relação à medicina. E aí, foi bem interessante que a Berenice leu uma notícia aqui da grande mídia, porque na notícia, olha a canalice dessa gente, né? Eles falam assim, que esse procedimento é autorizado ou é recomendado pela OMS. Gente, ninguém tem que obedecer à OMS. O Brasil tem um Conselho Federal de Medicina. É muito mais importante o nosso Conselho Federal do que o que a OMS diz. Não quero saber o que a OMS diz. Isso não interessa nessa discussão. Eu posso fazer um adendo? Claro. É porque, como eu falei, até 22 semanas você pode falar sobre aborto. Depois disso já não é mais. Então, tem várias formas de aborto. Inclusive, se você conhece alguém que defende aborto, pega uma foto, procura lá no Google. Restos mortais de fetos abortados. Me mostra para essa pessoa, porque talvez ela mude de ideia. Porque ela vai enxergar que não é apenas um assassinato, é uma tortura. Porque tem casos, por exemplo, que o aborto é feito por trituração mesmo. Então, o que a OMS diz é que, a partir de 22 semanas, não se triturem os fetos. Coloque ali uma injeção nele para que ele tenha uma parada cardíaca. Obviamente que vai provocar dor, sim. Imagina qualquer um de nós aqui tomar um medicamento que o nosso coração pare. Esse procedimento não vai ser doloroso? Claro que vai ser. O feto tem sentimento, ele tem dor, gente. É vida, é ser humano. Sim. A partir de 3 meses já está bem formadinho o feto, né? 5 meses, então, é o que você falou, é realmente um infanticídio, ali fica muito claro, porque já é um feto, em teoria, viável. Sim. Ou seja, você já poderia fazer o parto. Você não quer? Então tá bom, vamos colocar para adoção. Então, assim, o que eu não entendo é, se você consegue retirar o feto vivo, e ele consegue se manter vivo, para que matar o feto?
Para que adicionar a crueldade de matar o feto? Isso nunca entrou na minha cabeça, né? Se você consegue fazer o parto, tirar lá e manter a criança viva, por que você vai adicionar a crueldade de matar? Gente, eles falam aqui, mistura de produtos químicos, né? Que eu acho que é uma outra canalice dessa notícia. Gente, é cloreto de potássio com lidocaína. O cloreto de potássio, quando ele é injetado no coração do feto, ele vai se espalhando desde dentro, tá? Porque eles pegam uma injeção. Me desculpa, eu vou explicar, porque as pessoas têm que saber do que a gente está falando. Eles pegam essa injeção com essa solução e eles injetam dentro do coração do feto. E aquilo ali vai se espalhando. O cloreto de potássio, ele vai queimando o feto desde dentro. Você imagina o sofrimento que é isso. E aí, se você pegar os restos, ela lembrou muito bem, vocês podem procurar. Se você pegar os restos mortais de um feto que sofreu esse procedimento, ele fica todo queimado. Já vi, né, essas fotos. Ele fica todo queimado. É horroroso. Então, assim, é uma coisa desumana. É uma coisa desumana esse procedimento. Agora, o Alexandre de Moraes, né, que é o grande sábio da República, né, é a pessoa que toma todas as decisões muito bem, né, ele decidiu agora que pode sim fazer isso com os bebês ainda no ventre da mãe. Uma outra coisa, antes da gente mudar de assunto, que eu queria comentar sobre o Alexandre de Moraes também, né, que a gente ficou sabendo essa semana que ele bloqueou a verba alimentar de uma mãe que recebe Bolsa Família. Tá? É a Rinei Munhoz. É tudo que ela tem para sustentar o filho dela de 12 anos. Tá? E ela agora teve aí a Bolsa Família e o auxílio gás dela retido. Ela não vai mais receber, né? Ela está numa situação de desespero. Eu até vi alguns juristas comentando sobre isso, falando que isso é vedado. A lei não permite que você tire o sustento, né? Ou seja, você não pode nem penhorar aquilo que serve para o sustento daquela pessoa, né? Mas nesse caso, né, que tem a ver com uma pessoa que é réu sobre os atos do 8 de janeiro, aí vale tudo, né? É impressionante o tipo de injustiça que a gente está vendo no nosso país. Júlia, gostaria de falar mais alguma coisa ainda sobre o aborto? Eu só gostaria de aproveitar e falar um pouco sobre a propaganda que a esquerda faz sobre o aborto, e eu acho que eu, pelo menos, sou mãe de uma menina de 20 anos, eu tive muito cuidado de ir desbaratinando, descortinando para minha filha toda a propaganda que eles conseguem construir. Então, tem muita mulher que diz, eu defendo o direito ao aborto porque eu acho que é um direito da mulher, né? E aí, como pode ser direito da mulher, assim como pode ser direito de um homem, assassinar uma pessoa? A única possibilidade que a gente pode defender para alguém, tirar a vida de alguém, seria no caso de legítima defesa. Se eu estou na minha casa, por exemplo, alguém invade a minha casa armado, eu tenho uma arma, eu vou me defender. Eu vou defender a minha vida, eu vou proteger a minha casa, eu vou proteger a minha filha. Apenas isso. Mas ninguém mais pode matar outra pessoa. Então é importante que quem esteja hoje nos escutando e quando se defrontar com esse tema, mostre, principalmente para as meninas que falam, mas é direito da mulher porque é o corpo da mulher. Não. É um terceiro corpo. O meu corpo é meu corpo não é o corpo da minha mãe. O corpo da minha filha não é meu corpo. O corpo da minha filha não era extensão do meu corpo quando eu estava grávida dela. Ela, obviamente, dependia do meu corpo para se desenvolver. Mas o corpo da mulher é isso. Então, quem tem uma vida adulta, tem uma vida sexual, sabe da possibilidade de engravidar. E nós temos diversos métodos aí à disposição. Então, não há como a gente aceitar esse discurso de que o aborto é um direito da mulher.
Não é o corpo da mulher, é o corpo de uma criança, que envolve também um pai, um homem. A criança é resultado de um homem e de uma mulher. Uma pessoa sozinha não tem que ter o direito jamais de decidir sobre assassinar uma outra pessoa que inclusive tem um pai. Então, esse caso é triste. A gente já pode saber que vai haver uma mobilização muito grande, porque felizmente no Brasil há muitos grupos pró-vida, e eu espero que os grupos pró-vida se manifestem nesse momento, porque o Congresso pode derrubar. O Congresso pode legislar no sentido de proibir esse procedimento, embora a esfera correta seja o Conselho Federal de Medicina, que já fez, que já agiu. Mas, de uma forma, nesse caso judicial, o Supremo reverteu a decisão do CFM. Então, que o Congresso haja. Nós temos uma maioria de direita no Congresso. Está na hora do Congresso se posicionar. Porque se a gente começar a aceitar o assassinato de crianças, o que mais que a gente não vai poder aceitar no nosso Brasil? Daqui a pouco, a gente vai ver discussão. Olha, vamos abortar se a gente identificar que é uma criança que tem uma doença congênita. Isso já acontece na Alemanha, gente. Na Alemanha, se os pais receberem o exame de que os filhos têm, por exemplo, síndrome de Down, eles podem abortar. É isso que a gente quer? A gente vai aceitar eugenismo no Brasil? Ou a gente vai honrar e vai proteger cada uma das vidas? Então, mulheres, não caiam nessa. Não é direito nosso assassinar ninguém.